estamos agora dando continuidade às comemorações do aniversário do Queiroz, né, do 12º aniversário. Nós vamos receber o nosso querido Eduardo Bicudo Dreyfus, assim, que tem o privilégio de conhecer, partilhar aqui, amigo nosso, pessoa que já desenvolve uma busca muito interessante assim, nesse caminho de consciência. Né? O Edu ele é engenheiro automobilístico, né, Edu, formado pela... formado, eu anotei aqui, só que... ele foi... O Edu, então, deixa eu fazer a apresentação oficial. O Edu ele é engenheiro mecânico automobilístico, formado pela FEI, FGV e Dom Cabral, e que agora, né, nessa etapa, está excursionando, né, está aí surfando nas ondas da consciência, né, Edu? Excursionando nos caminhos da consciência. E o Edu vai falar com a gente agora sobre por que estamos aqui afinal. Olha que provocação, né? Por que estamos aqui afinal, Edu? Fala aqui com a gente, meu querido, por favor. Obrigado, Helder. E é para esperar uns minutinhos ou mando bala direto? Manda bala direto, meu querido. Só pedir para o pessoal um minutinho, pedir para o pessoal tomar só um cuidado com o microfone, né? Depois você vai combinar com o pessoal como a participação, né? Mas pode já começar, meu querido. Fique à vontade, o espaço é seu. Muito bem-vindo. Legal. Então, pessoal, boa tarde para vocês. É uma alegria danada estar aqui, o convite do Helder, tudo. E eu quero iniciar justamente agradecendo o Helder, que é o entusiasta das ideias e das pessoas, e que acolheu a ideia e me estimulou a estar aqui hoje, né? E eu queria também agradecer a minha avó, que reuniu os netos, que os netos chamavam de Dinda, e que reuniu os filhos, os sobrinhos nas noites quentes de Araraquara e falava das estrelas. E ela fez isso também com os netos. E meu pai, que era um explicador do mundo, ele vivia dizendo o que era aquilo, o que era não sei o quê, o que era não sei o quê, e nos deu essa bossa de colecionar informações. E meu irmão Cássio, que 5 anos mais velho que eu, quando eu tinha 10, 15 anos, era uma enorme diferença, e ele compartilhava muitas ideias que eram, para mim, surpreendentes e que me ajudaram a semear esse espírito que eu tenho hoje. Muito bem. Então, olha, eu vou fazer... A palestra tem 1h30, agora um pouco menos, né? 1h25, mas eu pretendo ficar dentro de 50 minutos, que é para não cansar ninguém, e eu vou fazer umas 2 paradas ou 3 durante a palestra, perguntar se alguém tem perguntas e tudo mais. Elas podem ser feitas pelo chat, mas aí o Helder que vai ver. Eu não tenho essa bossa de olhar tudo ainda. É minha estreia no Zoom. Então, vamos começar pelas frases que eu já divulguei, né? Que a convergência da física quântica com os ensinamentos das mais antigas culturas, tradições e outros ramos das ciências atuais, nos incita a enxergar as correlações e o que se pode aprender com isso. Desde cedo fui estimulado pela paixão pelas estrelas e os mistérios do mundo e do universo. E, recentemente, pela mão da Rose, a quem eu devo dar a coautoria dessa palestra, fui levado ao novo mundo da astrologia, da nova medicina germânica e da teoria dos sistemas. Foi quando eu comecei a viajar na mente, legal mesmo. E essa é, portanto, uma reflexão pessoal sobre conhecimentos vindo de várias áreas diferentes, me levando a uma visão possível de nossa razão de existir. Os inspiradores principais dessa palestra foram os que eu já agradeci, o Isaac Asimov, o escritor de
ficção científica mais famoso, criou mundos incríveis, hipóteses incríveis, espicaçando a imaginação da gente. O Carl Sagan, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, com o seu trabalho de 1979, o Cosmos, que rendeu um livro enorme e uma série de programas de televisão. O Joseph Campbell Jr., que passou sua vida inteira estudando os mitos, vocês vão ouvir o Dr. Gil falando dele mais tarde, e o Werner Heisenberg, o iniciador da física quântica. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tratar de introduzir uns 6 conceitos iniciais que vão ajudar a fazer a costura de todas as ideias que eu vou apresentar. O primeiro deles é uma ideia do Heisenberg, que é uma frase que é mencionada no início do livro O Tal da Física, do Capra, onde o Capra traça um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental. É uma leitura muito interessante. A frase, escrita pelo físico Heisenberg, que pensava fora da caixa, e foi o formulador do princípio da certeza que deu início à física quântica, disse que, para onde convergem 2 ou mais linhas de pensamento diversas, com raízes em diferentes tradições, ciências e até em épocas diferentes, lá podemos esperar novos e interessantes desenvolvimentos. Essa fica sendo, por exemplo, a ideia central que costura todos os assuntos e que é a convergência. Em seguida, eu gostaria de falar do nosso ídolo, né, Helder, o Joseph Campbell Jr., que estudou os mitos a sua vida inteira, e ele falava o seguinte: todos os mitos estão relacionados à melhoria da pessoa humana. Aí o terceiro conceito começa bem lá atrás. Então, o registro mais antigo que nós temos de alguma coisa é o I Ching. Considera-se que tem 5.000 anos de idade ou mais, né? E depois vem as culturas da China, em geral, e da Índia, que é uma linha diferente, mas riquíssima também. Depois isso chega até o Oriente Médio, onde eles são praticamente herdeiros dessa fusão das culturas orientais, e, finalmente, na Grécia, que tomou o que se podia existir naquela época e sistematizou a cultura de uma tal forma e que ela é, na verdade, a matriz de onde vem a nossa cultura ocidental, não é? E todas essas tradições antigas têm conhecimentos e ensinamentos riquíssimos e que são válidos até hoje. Quanto à Grécia, uma das coisas fortes que tem na Grécia, principalmente aqui com essa turma do Kairos, é justamente a mitologia grega, né? Que tem esses mitos esquisitos, como mencionou agora o Helder, passou por 3 deles, né? Que são uma coisa que nunca aconteceu, mas acontece o tempo todo. A linguagem dos mitos é cifrada, mas você tem muitos ensinamentos para aprender de lá, né? E, claro, a convergência com a física moderna, que a gente já tinha falado. Então, aí nós vamos introduzir o 4º conceito, que é um conceito da física quântica. Uma coisa bem cabeluda, baseada numa matemática muito mais complexa ainda, e que foi iniciada em 1927 pelo Heisenberg com a formulação do princípio da incerteza, e que inaugurou uma nova fase no estudo das partículas e subpartículas atômicas. Uma coisa muito interessante é que a física quântica transformou um mundo de certezas
Até então se trabalhava para ter certeza de como era o mundo à nossa volta. E ele introduziu o conceito, ou a física quântica introduziu o conceito, de que o mundo é feito de probabilidades. Isso faz uma diferença enorme, né? Então, em vez de procurar o certo, nós temos que procurar as probabilidades, e aí tem uma porção de consequências bastante interessantes disso aí que eu não vou explorar aqui. E eu gostaria de citar apenas o emaranhamento, que é outra das coisas também descritas pela física quântica, que é o seguinte: uma partícula qualquer, ela tem várias variáveis de estado, né? Se você conseguir emaranhar duas partículas, né, você pode afastar, e que isso é um processo que se faz em física, tá? E você pode afastar essas partículas o quanto for mais distante que você queira, e se você conseguir mudar uma variável de estado dessa partícula, a outra partícula, onde estiver, muda de estado também. E como? É o emaranhamento das partículas. Então, isso é uma das coisas misteriosas da música, da física quântica. E nós vamos usar um pouco desse conceito mais para frente. Aí, então é o seguinte, entre esse mundo do mundo real, das coisas que são, e o mundo das probabilidades, o que é a realidade? E esse é o quinto conceito. Então, a realidade depende da sua interpretação. Pega um exemplo simples, você pega um fato pelo qual você passou. O que você esteve presente, presenciou o fato. Descreva-o para você mesmo e a sua opinião. E aí pergunta para uma outra pessoa que também presenciou o mesmo fato e pergunta para ela qual é a descrição do fato e qual a opinião dela. A descrição do fato é diferente e a opinião é mais diferente ainda. Por quê? O fato é um, mas a interpretação é diferente. Então, daí surge a famosa fórmula da realidade. A fórmula da realidade é assim: a realidade é o fato vezes a interpretação. Na verdade, significa que a realidade é de cada um, né? A interpretação dos fatos, cada um faz de acordo com os ensinamentos que teve, as experiências que teve, sua experiência de vida, seu nível de consciência e tudo mais. E é uma espécie de sua chave pessoal para a sua própria realidade. E como é que você evolui isso? Mudando o seu nível, evoluindo no seu nível de consciência, e isso vai mudando a sua interpretação, você tem uma chance de se aproximar mais da realidade que é. E o sexto conceito que eu queria introduzir é do campo morfogenético. Para quem tem proximidade com as constelações sistêmicas e constelações familiares, a ideia do campo morfogenético já é conhecida. Então, eu vou introduzir ela aqui para quem não conhece, e que é a história do centésimo macaco, uma experiência que foi feita numa ilha e onde tinha um bando de macacos que vivia próximo da praia. E eles iam diariamente até a praia para se alimentar com o que conseguissem e tudo mais. Os cientistas começaram a jogar batatas sobre a praia. Rapidamente, os macacos descobriram que aquilo lá servia para comer e começaram a comer, uma coisa desagradável, que ficava tudo cheio de areia, até que um macaco, por acaso, lavou a batata. O outro macaco acabou aprendendo isso com o passar dos dias e
cada vez mais macacos foram aprendendo a lavar comida. A partir de um determinado ponto, todos os macacos daquele bando estavam lavando a comida antes de comer. E é por isso que chamam de o centésimo macaco, como se o centésimo desse o clima, né? Mas o mais interessante da experiência é que um bando de macacos, que não tinha contato com esse, vivia do outro lado da ilha, começou a lavar a comida também. E o mais interessante aí é que numa ilha vizinha, distante alguns quilômetros de mar, os macacos de lá passaram a lavar comida também. Então, como é que é isso? É através do campo morfogenético, é uma coisa que permeia tudo, e ele não tem energia, esse campo morfogenético. Ele tem informação, né? E orienta o fluxo, essa informação orienta o fluxo de energia. E o Jung chamou isso de o inconsciente coletivo, né? E hoje nós chamamos de campo morfogenético. Vai ser uma ideia muito importante para nós. O primeiro cara que estudou isso profundamente foi o Bert Hellinger, e ele foi também o primeiro cara que estudou as constelações e sistemas familiares, né? E aí, seguindo com as ideias, continuando com... Tudo bem até aqui, pessoal? Uma das pausas aí, vai. Tudo bem com os conceitos aí que... Tudo legal? Tudo legal, bacana. Então Sem grupo, assim. vamos em frente. Então, corajosamente indo. Então, vamos lá. Continuando com o Bert Hellinger, né? Nós temos os sistemas e subsistemas. O Bert Hellinger ele foi, durante um bom tempo, um pastor missionário na África do Sul. E ele teve a oportunidade de observar muitas dinâmicas familiares, durante muitos anos. E, no caso dele, eram dinâmicas familiares muito complexas, porque envolviam várias culturas, várias raças, várias origens, várias religiões. Então, era tudo muito complexo. Mas, do estudo dessas dinâmicas familiares, ele acabou concluindo que algumas coisas sempre se aplicavam. E ele formulou, então, o que ele chamou na época de as 3 leis sistêmicas, ou 3 leis universais. E ele prosseguiu nesse estudo pelo resto da vida dele. O Fernando Freitas, que é um estudioso brasileiro dos sistemas e da consciência sistêmica, ele incluiu uma 4ª lei. Mencionando rapidamente as leis, a primeira lei é do pertencimento. Todo indivíduo pertence a um sistema e tem o direito de pertencer. Basicamente é isso. A segunda lei é a lei da hierarquia, onde os mais velhos são mais importantes, mas a prioridade é dos mais novos. E a coisa principal que sai da lei da hierarquia é que, para que um sistema seja saudável, as funções têm que estar em ordem. Se for uma família, o pai tem que desempenhar a função de pai, a mãe a função de mãe, o filho tem que ser o filho, a avó tem que ser a avó, não papéis misturados. A gente vê aí hoje em dia uma porção de casas onde a criança manda em todo mundo. Isso não está realmente muito legal. Muito bem. E aí, você passa a ter a terceira lei, que é o equilíbrio de dar e receber, né? Com uma observação em todos os sistemas, todos os elementos devem ser assim, um equilíbrio de dar e receber, né? Não pode ser desbalanceado. E com exceção de que os pais dão aos filhos sem nada receber em troca, e a compensação disso é os filhos terem seus próprios filhos e dar a eles.
Isso garante a continuação da família e a continuação do clã, né? E é o próximo sistema onde a pessoa vai entrar. Então, a evolução dos sistemas, todo mundo passa por essa evolução. No começo, você, após a concepção, é você e sua mãe. E durante toda a gestação, é você e sua mãe. Esse é o seu primeiro sistema, e depois se tornará um subsistema. Depois que você nasce, nos 3 primeiros meses, você ainda está nesse subsistema. E, em seguida, entra o pai, e é um novo sistema. Depois, com a evolução, você vai percebendo que existe uma relação independente entre o pai e a mãe. Então, é a mãe, depois o pai, depois os pais. Aí entram os irmãos, os demais parentes e tal. E a gente pode dizer que essa evolução da pessoa pode ser entendido como sistemas concêntricos, né? Um vai estar contido no outro e tudo mais. E para você passar de um sistema para o outro, imagina que você esteja na vida adulta, terminou a faculdade, vai entrar na vida profissional, você precisa ter energia para atravessar essa fronteira, vamos dizer. Senão você fica lá em redemoinho, mastigando as mesmas coisas que estão lá naquele subsistema. Então você precisa ter energia suficiente para passar. E a resposta para esses problemas desse sistema está no próximo subsistema. Quando você inicia o próximo subsistema, esses problemas lá você pode encontrar a solução deles. Então, é muito curioso isso, sempre uma evolução de cada um. É claro, você tem vários sistemas interligados de todas as formas que você imaginar. Isso é totalmente livre. Eu comentei só os concêntricos, porque dão bem a ideia da evolução da pessoa e a evolução do nível de consciência da pessoa, que é a principal característica na evolução desses sistemas concêntricos, a variação do nível de consciência. E aí o Fernando Freitas usa isso muito como um bordão, que é: vamos ampliar a consciência. Ele vive repetindo isso nas suas palestras. Estou fazendo um curso comprido com ele, ele fala isso cada aula. E aí eu gostaria de mencionar 2 fatos curiosos. Um a respeito do I Ching, que é um horóscopo chinês, todo mundo sabe, e que tem 64 horóscopos, 64 hexagramas, e no hexagrama 37, o que ele fala descreve exatamente as funções em ordem da segunda lei da hierarquia dos sistemas. Então, você veja como o conhecimento é universal e convergência, né? O segundo fato curioso que eu queria mencionar é o Fernando Freitas estudando por que as pessoas ficam doentes, que é a coisa pela qual se interessou desde os tempos do curso de medicina. Ele é gastrologista, e é que ele foi bater, entre muitos outros ramos que ele foi estudar, ele foi bater no Hipócrates, aquele lá, 300 ou 400 anos de Cristo, e aquele do juramento de Hipócrates, que já falava naquela época: primeiro você precisa curar o médico, depois você cura o doente, depois você trata da doença, né? E o Fernando Freitas fala muito no curso disso, que se você é um terapeuta, ou mesmo se você é um pai ou um amigo, você precisa ampliar a sua consciência, porque você só pode levar alguém aonde você já esteve, né? Que eu acho uma ideia muito bacana. Aí, a evolução nos leva a falar de genética e epigenética. Tá tudo bem por aqui, gente? Até agora? Tudo jóia. Fernanda, Edu, me dá só um minuto, por favor. Tá todo mundo ouvindo bem? Acho que só o Francisco e a Nani que estão sem som, mas tá todo mundo conseguindo ouvir, né? A palestra direitinho? Oi, Kim. Oi, Nani.
Eu acho que é só o Francisco e a Nani mesmo, lamento. Tá, obrigado, gente. Obrigado. Você viu, né, Helder? Eu tive o cuidado de convidar todos os irmãos, todos os filhos, todos os netos, todos os primos, todos os amigos. Legal. Olha quanta gente boa que está aqui. Ângela e Luiz Antônio, estou vendo aqui, Carolina. Bom, tá bom, legal, legal. Voltando. Então, a ideia de evolução nos leva a falar de genética e epigenética. Então, a genética começa lá na primeira bactéria, 3,2 bilhões de anos atrás. Você veja quanto tempo levou para chegar numa coisa perfeitinha como nós, né? Muito bem, vamos ver. Ela era muito simples, extremamente simples. E ela conseguia fazer uma cópia idêntica de si mesma, mas através de mutações e evoluções, ela foi se diferenciando e se sofisticando. Então, a raiz do DNA já estava lá e ela foi sofisticando. Hoje nós temos uma porção de cromossomos com milhares de genes em cada um e tudo mais. E quais foram as mudanças que foram ocorrendo? Então, nós conhecemos, sabemos que tem tantas formas de vida hoje, né? São todos caminhos que o desenvolvimento da vida foi testando e tudo mais. E a vida inteligente é, no planeta Terra, até agora, única, se discute muito isso, principalmente em relação aos mamíferos, e as modificações, na verdade, foram feitas, foi o necessário para melhorar a adaptação, né? E uma coisa que chama atenção na genética é que a gente tem genes ativos e genes inativos. E se diz que nós temos aí um lixo genético, que é um monte de genes que não servem para nada, que não estão se expressando. O que acontece com eles? Acontece que o seguinte, no parzinho do gene tem uma capinha, como se fosse um dedinho de luva, é uma combinação química e o gene não se expressa. E existe o estudo, então, dessa propriedade que fica na extremidade e que se chama, evidentemente, epigenética. A epigenética é muito interessante porque é assim, nós temos uma tonelada de genes que não se expressam, mas eles estão lá disponíveis para serem ativados conforme seja necessário durante a nossa vida, né? E a epigenética, a sua epigenética muda. No momento da sua concepção, você tem exatamente uma combinação da genética e da epigenética do seu pai e da sua mãe. Quase igualzinha. E aí, daí para frente, tudo que acontecer na sua vida tem o potencial de introduzir alguma alteração na epigenética, que é ativando alguns genes ou desativando alguns genes. Essa ideia é muito interessante porque, através da epigenética, dá a cada ser, né, a flexibilidade e adaptabilidade para seguir em frente com a sua própria vida, e ele não está restrito àquela combinação que foi formada no momento da sua concepção. Então, aí, com isso, a gente percebe que o nosso DNA é um programa genético de sobrevivência e que está vivo dentro de nós, né? Somos um ser extraordinariamente sofisticado e preparado para a evolução e para a adaptação. Uma ideia muito importante para nós vai aparecer no final novamente. E, já que estamos falando da genética e da epigenética, vamos entrar nas 5 leis biológicas. E foi iniciada pelo Dr. Reich
Reich Hammer, né? Eu acredito que em 1953 ele sofreu um trauma muito grande com a morte precoce de um filho e ele estava preocupado com a ideia de por que as pessoas adoecem. E ele mesmo acabou adoecendo, mencionando rapidamente, ele desenvolveu parou de gravar, ela começou a gravar. Então vamos em frente. Desculpa, perdão, caiu aqui a conexão, acho. Perdão, continua gravando. Não, então, o seguinte, você, quando sofre um trauma muito grande, e você está antes de nascer, ou está dentro dos seus primeiros 5 ou 7 anos, os autores divergem sobre a idade de 5 e de 7 anos, você tem um nível de consciência bastante limitado e recursos também bastante limitados, e você não consegue endurecer e resolver esse trauma. E, para não ter que conviver com a dor, a mente cria um sofrimento que fica na frente da dor, né? Você tem a dor aqui e o sofrimento, um ou mais, ficam na frente dele. E aquele negócio fica dormindo lá. Depois, na sua vida adulta, quando você passa por uma situação similar, você reativa a trilha daquele trauma e a tendência é você, ou trilho, né? Obrigado, o trilho daquele trauma, como é chamado, e você passa a agir como você agiu, como você vivenciou isso no passado, né? O trauma é reativado. E tudo que aconteceu a você pode gerar isso quando você era criança. Então é o seguinte, hoje, como é que você pode resolver isso um dia? Vai ficar sempre assim? Muito bem. Hoje, adulto, nível de consciência ampliado, você tem dentro de você o seu adulto e tem dentro de você a sua criança. Então, cabe a você pegar o seu adulto pegar na mão da sua criança e com os recursos ampliados e o nível de compreensão ampliado, ajudar a sua criança a transpor aquele trauma. E aí você encerra esse trilho aí. Como é que é isso? Se a bola cair do outro lado da cerca, a criança não sabe como resolver isso, vai ficar traumatizada. O adulto chega, passa por cima da cerca, pega a bola, traz de volta. Resolveu o problema da criança, não tem mais trauma. É alguma coisa parecida com isso. E o interessante é que o Hammer descobriu que várias áreas do cérebro comandam cada parte do nosso corpo. E são praticamente como botões de liga e desliga para o lado direito, para o lado esquerdo. São, agora eu não vou lembrar de cor, 35 ou 40 focos desse, chamados hoje de focos de Hammer. Acontece que eles aparecem nas tomografias. Se você tiver com câncer no calcanhar, vai aparecer o foco do Hammer correspondente no lugar. Se for alguma coisa no rim, esquerdo, vai aparecer lá. Então, com isso você consegue concluir que o nosso corpo comanda tudo o que nós estamos fazendo, comanda o nosso corpo inteiro. Se diz que utilizamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral.
Mas temos os 90% disponíveis para o aprendizado e para a evolução. E eu ainda acredito que uma boa parte desses 90% esteja envolvida no monitoramento e no controle do nosso corpo. Se você juntar isso, se você juntar as 4 leis do sistema, a genética e epigenética e as 5 leis biológicas, percebemos que estamos não só preparados para a adaptação e evolução, mas através da nossa capacidade de ampliar a consciência, melhorar a nossa percepção da realidade. E, indo para a realidade, pessoal, tudo bem até aqui? Eu vou entrar no final, na reta final. Está claro, acho. Está claro. Então, vamos em frente. Então, é o seguinte, vamos entrar, então, na questão da ciência e da física. Então, antes de existir qualquer coisa, existia o homem e o céu, os primeiros hominídeos lá. E olhar para o céu era uma coisa fascinante que se podia fazer todo dia e não tinha outra coisa para fazer depois que escurecia. E a observação do céu foi naturalmente a primeira ciência que o homem conheceu. É por isso que se diz que a astrologia é a ciência mãe. Com a evolução dos recursos de cálculo e mais tarde, a invenção da luneta, mas essa já foi muito recentemente, a astrologia se diferenciou da astronomia, que passou a se dedicar exclusivamente à física e às posições e movimentações dos astros, enquanto a astrologia seguiu seu desenvolvimento para como ela é hoje. Né? Então, da física quântica, trazemos emaranhamento, que eu mencionei mais cedo, e da física quântica e da relatividade do Einstein, só para saber, o Heisenberg e o Einstein foram contemporâneos, os dois estavam formulando coisas simultaneamente, o que deu extraordinária dor de cabeça para os demais físicos da época e os matemáticos, que foram obrigados a fazer grandes desenvolvimentos matemáticos para conseguir explicar o que se fazia. E através, então, dessa matemática e física evoluída, evoluiu muito o desenvolvimento de modelos para a matéria e para a energia e, consequentemente, de modelos para o universo. E o universo pode ser descrito por equações complicadíssimas hoje, e o modelo aceito atualmente é o modelo do Big Bang, que teria se dado há 13,4 bilhões de anos atrás, e hoje se sabe que o universo está em expansão. Só para mencionar em que ponto está parada a coisa. O universo está em expansão, mas através do mapeamento de toda matéria conhecida, através de telescópios, etc., e outras evidências gravitacionais, a conta não bate pela quantidade de matéria conhecida, a velocidade de expansão do universo devia ser maior. Então, eles acham que tem uma matéria indetectável, de alguma forma, e que eles chamam convenientemente de matéria escura, e que, se for um tanto, ela explica a atual velocidade de expansão do universo. Se ela for um pouco menos, o universo vai continuar acelerando para sempre. Se ela for um pouco mais, o universo está desacelerando e voltará a contrair depois. Então, veja quantas coisas ainda há para você descobrir e compreender. E aí, vamos entrar, finalmente, na reta final, que é: estamos sozinhos aqui? Antes da nossa pergunta inicial, né? Estamos sozinhos aqui? Então, eu tenho que mencionar o físico chamado Frank Drake,
que, em 1961, ele queria responder a seguinte pergunta: quantas civilizações inteligentes existem agora na Via Láctea? O agora dele era 1961, mas em termos de civilizações e galáxias, isso aí é o mesmo momento, né? E ele formulou uma equação desse tamanho, não cabe na tela, né, gente? É uma coisa assim, enorme. A equação tem 14 termos que se multiplicam uns aos outros. Todos os termos são estimativos, porque dizem respeito às coisas que se conhecem a respeito do espaço e do universo. E o primeiro a atribuir valores a cada uma dessas 14 variáveis foi o próprio Frank Drake, e a conta dele deu 2,3 civilizações simultâneas na Via Láctea agora, que é a nossa galáxia. Isso, com os dados do Frank Drake de 61, para o cosmo inteiro já seriam 460 bilhões de civilizações inteligentes agora, né? E quantas existiram e existem no universo? São mais do que as 460, porque deve ter um monte que já desapareceu. Se você for tentar responder essa pergunta, o número é imensamente maior. Então, só para citar uma das variáveis que mudou muito, na época do Drake, se acreditava que estrelas com planetas eram uma exceção no cosmos. E hoje já sabemos que estrelas com planetas são muito mais a regra e não mais a exceção. Então, com isso, os valores da equação mudam, mas sabemos que estamos falando de bilhões de civilizações que existiram e existem agora no universo. E não é uma ideia nova, mas eu acredito nela. Existe um campo morfológico universal, feito por todas essas vidas inteligentes que se foram e que existiram e que estão aí agora. E isso forma o nosso entorno. Nós somos herdeiros da herança do campo morfogenético do nosso planeta, mas também de todo o universo. E aí eu preciso contar agora, chegando aos finalmente, uma pequena história do cosmos, né? Essa pequena história do cosmos é assim: começou com uma grande explosão de energia, e essa energia, já em expansão, começou a se transformar em matéria. No início, pequenas partículas que interagindo nessa sopa primordial de plasma e energia, formaram os primeiros prótons e elétrons, dando origem ao posteriormente ao átomo de hidrogênio, que começou a formar grumos de matéria que foram se adensando, atraindo mais e mais hidrogênio, mais matéria, e começaram a se contrair. E o calor resultante dessa contração, devido à gravidade desse hidrogênio todo, né, foi aumentando o tempo que acendeu a primeira estrela. Deve ter sido um fenômeno extraordinário. E muitas outras estrelas se formaram. E elas passaram a transformar hidrogênio em hélio, que é o processo de fusão atômica que as estrelas usam para produzir energia. Nesse universo agora povoado de estrelas, as estrelas supermassivas, as muito grandes, o nosso Sol não é uma delas, está muito longe disso, as muito grandes, elas têm um final dramático e espetacular. Todas as estrelas, quando começam a esgotar seu combustível de hidrogênio, elas começam a produzir
param de produzir hélio, a estrela esfria um pouco, se contrai, a temperatura aumenta mais lá no centro e eles começam a produzir, fundir materiais mais pesados e produzir materiais mais pesados. E vão fabricando cada vez mais elementos, cada vez mais pesados, até começar a fabricar o ferro. Nesse momento, numa fração de segundos, toda a estrela explode espetacularmente, num fenômeno que se conhece como supernova. Para ter uma ideia da grandiosidade do fenômeno, nesse momento da sua explosão, ela tem mais luminosidade que toda a sua galáxia de 300 bilhões de estrelas. Então, é um fenômeno espetacular. O que ele importa para nós? É durante essa explosão que todos os demais elementos químicos são criados. E esses elementos químicos que são criados na explosão de uma supernova são os tijolos necessários para a gente ter os planetas rochosos. Não consigo focar aqui. Um segundinho, gente. São os tijolos que possibilitaram a existência dos planetas rochosos e também que foram responsáveis por possibilitar o surgimento da vida. Nós somos, então, filhos das estrelas. E, como diria o Neil deGrasse Tyson, o Neil deGrasse Tyson é um astrônomo continuador da obra do Carl Sagan, redator e apresentador da nova série Cosmos, Mundos Possíveis, que é interessantíssima. E ele fala assim, melhor dizendo, não só estamos no universo, não só somos filhos das estrelas, mas o universo está em nós. E a ele voltaremos. Porque os nossos átomos serão reusados, os que forem transformados em energia vão ser irradiados, e isso tudo vai ser utilizado novamente. E aí eu chego finalmente no Carl Sagan, que nesse seu livro, nessa sua obra Cosmos, de 1979, falava que a vida inteligente é a maneira do universo compreender a si mesmo. Uma ideia que eu acho extraordinariamente poética e que foi a ideia que eu estou namorando faz 40 anos, né? E aí eu chego à minha conclusão e concluindo. Então, considerando que com nossa relação com o cosmos, com os ensinamentos que recebemos, com todo o nosso aprendizado, com nossas convivências e interações com as pessoas e com o sistema, com toda a nossa herança do clã e para o clã universais, a convergência do emaranhamento de todas essas vertentes nos leva à ampliação da nossa consciência. E ampliando a nossa consciência, contribuímos para o cosmos evoluir e chegar ao seu objetivo final. Afinal, fazemos parte da consciência do universo. E é por isso que estamos aqui, afinal. Muito obrigado. Eu quero aparecer, Pedro, agora. Não sei, clica no vídeo. Muito obrigado, Edu. Que bacana, cara. Que rico. Deixar um monte de pulga atrás das orelhas, né? Bom, a ideia era bem essa, Helder. E eu queria concluir com mais uma coisinha, se for possível. Por favor. Eu queria agradecer muito ao Helder pelo convite e tudo mais, mas não só isso. Desde que a Rose começou a estudar astrologia com ele, eu estudei com ele também durante um tempo, sempre estimulou as pessoas a se manifestarem, estimulou as ideias e tudo mais.
E ele é a razão de eu estar aqui, afinal. E eu queria agradecer a todos que se deram o trabalho de vir aqui. Estamos com 54 pessoas. Obrigado, amigos! Obrigado, família! Uhul, juntos! Eu convidei todo mundo, para quem não sabe ainda. E aí, eu queria agradecer muito a Rose, que eu mencionei antes lá, que eu tenho que dar coautoria para ela, porque ela me levou para esse mundo da astrologia e essas outras coisas que eu mencionei. E ela ouviu essa palestra já, gente, umas 10 ou 15 vezes. Está aqui ouvindo de novo, tá? E ela me ajudou muito a botar as coisas em ordem no sequenciamento, teve insights maravilhosos. E então esses são meus agradecimentos principais. Helder, obrigado, amigos. Obrigado, Rose. Muito obrigado. Edu, querido Eduardo, que alegria. Assim, eu que agradeço muito, assim, agradeço você ter topado vir trazer para a gente esse conteúdo tão rico, né? Inspirador, né? Na verdade, trazer é muito interessante, né? Porque está muito em sintonia, né? Com tudo aquilo que eu creio as pessoas com quem a gente juntos tem aqui o privilégio de conviver, né? E assim que eu tenho assim a honra mesmo de conviver, buscam que assim e que sabem que mais do que respostas, precisamos alargar as nossas perguntas, né? Precisamos alargar as nossas questões. E o que você trouxe hoje, para mim, assim, foi, acho que mais do que respostas trouxe caminhos que me ajudam a buscar outras percepções, outras visões, outra forma de ver, ampliou aqui muito meu leque. Eu costumo dizer que a minha principal função aqui no Cairós não é professor, não é coordenador do espaço, não é faxineiro da casa, não, é porteiro. É a minha maior... exato, a minha melhor função. Eu tive a função que eu mais gosto de fazer. Certa vez, Edu, uma época da minha história, eu namorei uma moça que depois se transformou, ela se converteu lá, se tornou evangélica, né? E ela foi para uma igreja que tinha lá a figura do porteiro, que era a figura que recebia as pessoas. E aí, um reencontro, ela me falou, Helder, assim, se você algum dia se convertesse lá para a minha igreja, entrasse lá na minha igreja, você seria um bom porteiro. E aquilo, assim, me deixou, eu fiquei com aquilo assim, falei, gente, aquilo ficou como uma sementinha, né? Eu falei, gente, que bacana. Eu não me converti lá para a igreja da ex-namorada, mas gostei muito da ideia e incorporei, né, essa ideia do porteiro. Acho que todo mundo que passou por você, Helder, vai concordar que você é exatamente esse porteiro. Exatamente esse porteiro. É maravilhoso, essa sua atuação é muito legal mesmo. Fomentador de tudo, trânsito livre, muito legal, Helder. E eu estou esperando uma pergunta que não apareceu ainda. E eu esqueci de passar ela secretamente para você, quer dizer que se ela não aparecer, eu mesmo vou ter que fazer. Boa. Você vai fazer e você vai responder. É isso mesmo. E também estimular as pessoas a responderem essas perguntas, né? Que quanto mais, assim, é aquela história, né? Quanto mais a gente sabe, mais aumenta o campo daquilo que a gente questiona, e busca e amplia, né? Excelente, Edu. Mas a função era exatamente abrir a porta, viu, Edu? Quando eu falo porteiro, é quem abre a porta para deixar que cada um aqui seja quem essencialmente é. Essa é a proposta, né? Então, essa palestra é exatamente isso, né, Helder? É tanta coisa para a gente estudar, conhecer e pensar, e você começa a fazer correlações entre as coisas, começa a descobrir coisas interessantes, começa a pensar novos caminhos, vai
como diz o Fernando Freitas no seu bordão, vai ampliando a consciência, se aproximando da realidade. Tem uma pergunta. É uma pergunta boa. Fala, Rosa. Aqui Perfeito, Edu. existe mesmo realidade. Ah, boa, Consuelo. Que? Consuelo? É a Consuelo. Consuelo perguntou, existe mesmo a realidade? Boa, Consuelo. Essa é boa. Não era aquela, mas é muito boa. Eu vou tentar responder da maneira que eu posso, claro. E o seguinte, a realidade é o fato vezes a interpretação. Então, ela é diferente para cada um. Então, eu usei uma expressão, não sei se eu esqueci de usar ou usei, gente, vamos lá. Que é o seguinte, conforme você vai ampliando a sua consciência, né, elevando o nível da sua consciência, através de conhecimentos, de experiências, de experiência de vida e tudo mais, você vai mudando a interpretação que você tem de cada uma das coisas. Pega você agora e pega você 15 ou 20 anos atrás e uma coisa, pensa em qualquer coisa corriqueira, qual é a ideia que você tinha na época e qual é a ideia que você tem agora. Você é diferente, então a sua interpretação é diferente, então a sua realidade ficou diferente. Mas eu mencionei no começo da palestra a realidade das coisas que são, né? Que a ciência, antes da física quântica, se dedicava a saber como é que as coisas são. E a física quântica trouxe a noção da probabilidade, né? Então, o mundo de coisas que não eram mais do que enormes amontoados de probabilidades. Uma ideia assim que fala, mas o chão vai estar aqui a hora que eu levantar a cadeira? Então, a gente pode falar assim que existe um mundo das coisas que são, onde acontecem os fatos verdadeiros. Isso existe. O que cada um de nós aqui nessa palestra e no planeta inteiro, e são bilhões, acha que é a realidade dessas coisas que são e dos fatos que realmente ocorrem, é diferente. Então, eu diria que é o seguinte, nesse sentido das coisas que são e dos fatos que realmente acontecem, existe uma realidade, mas você não vai conseguir apreender com os dois Es, né? Apreender essa realidade, porque a sua interpretação é a sua maneira de ver a realidade. Como eu disse, a sua chave para a sua realidade. Tem uma pergunta. Respondeu, Consuelo? Ou deixou? Bom que continua com o questionamento. Sim, não, muito obrigada. Foi ótimo. Não. Rose, você administra o chat aí, querido? Então... A Rose está olhando alguma coisa aqui. Alguém perguntou se existe outro universo e tal. Gente, eu vou chegar perto quando responder aquela pergunta que ninguém fez ainda. A Marília Dreyfus. A Marília Dreyfus, existem universos paralelos. A Carolina, oi, vovô. Eu queria saber se pode existir um outro universo. A Carolina está aí vendo o vovô hoje. Que legal, Carolina, muito bem-vinda. A pergunta é da Alice, olha só. Pode falar, Alice. Fala. Oi, vô, a palestra está sendo muito boa. Eu queria mesmo saber se pode existir um outro universo além desse que a gente mora. Bom, gente, eu estava tentando ignorar a pergunta, mas agora eu não vou conseguir mais, certo? Vai ser impossível. Então, eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta que não apareceu até agora e que eu estava esperando, que é o seguinte. Legal. Então, vamos aceitar que essa minha conclusão é a razão da gente estar aqui. Eu acho bem bacana, eu acredito nela. Então, legal, vamos dizer que seja isso. Mas então, e o universo? Por que ele está aqui? Né? Então, vamos lá.
como eu falei da evolução dos sistemas, da energia que você precisa para passar de um subsistema para o próximo, senão você fica ruminando as mesmas coisas, e que a resposta para os problemas de um subsistema estão no próximo subsistema. Então, se você assumir que a minha resposta é válida, né? Você imagina quanta gente existiu aqui nesse planeta que, de uma maneira ou de outra, meteu a sua colherzinha em algum assunto da humanidade e ajudou a formar esse cabedal de conhecimentos que existe disponível por aí e que eu pensei, mas iscas pequenas de cada um, né? Quanta gente colaborou para a física quântica, para a astrologia, então, para a astronomia, para blá, 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 né? E contribuiu para gerar um arcabouço que levou várias pessoas a pensar isso que eu pensei também, não é? Então, se você assumir isso, você está terminando este subsistema. Agora, eu acredito que, para a gente responder essa próxima pergunta de por que o universo está aqui, se existem outros, se existe outro universo, nós vamos ter que estudar mais ainda, muito tempo, aprender muita coisa, compreender muita coisa, antes que seja possível da gente se aproximar realmente dessa fronteira que vai ser responder por que o universo está aqui ou se existe um outro universo. Tá bom, pessoal? Respondeu? Que silêncio! Olha lá, deu um palminho. Boa. Edu, eu não sei se caberia, assim, no sentido do tema, assim, se faria... mas a Karina Diniz perguntou como é que fica a questão da adoção pela visão das constelações familiares. Não sei se você poderia estar respondendo isso, assim, nesse sentido. Você teria... Eu não sou, Karina, eu não sou um especialista em sistemas, mas você tem que ir bater em alguém que conhece um pouco mais do que eu, evidentemente, mas eu posso dar uma pista para você, que é o seguinte. A segunda lei da hierarquia fala em funções em ordem. E aí, quando você fala função materna, é a função do acolhimento. Quando você fala em função paterna, é a função vai para a vida, né? Agora, quem faz a função materna é só a mãe? No começo é sim, né? No começo é com ela, até os 3 primeiros meses é com ela. Mas o pai também tem função materna. O papai também pega no colo, dá beijinho e tudo mais, também acolhe. E a função de pai do vai para a vida? E se o cara não tem um pai dentro de casa? Ele não vai dar certo na vida? Vai, a mãe faz isso para ele e manda ele para a vida. Então, estamos falando de função materna ou função paterna. De uma forma ou de outra, alguém tem que desempenhar esse papel na vida das crianças. E isso vai propiciar para elas um crescimento saudável. Então, eu acho que o caso da adoção que você menciona, você pode tentar entender você mesmo um pouco mais, pensando que função materna e função paterna é inicialmente do pai e da mãe, mas é, na prática, de quem assume a função paterna e quem assume, ou quem desempenha a função materna e a função paterna. Mas eu recomendo você ir falar com alguém que sabe mais do que eu. Legal, Edu. Obrigado, querido. Mais perguntas, pessoal? Se quiserem abrir o microfone e falar, fiquem à vontade, né, Edu? Pessoal educadinho, esses meus amigos, meus primos, né?
Pois é. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta que me atrapalha muito quando se fala de astronomia. Por que quando uma estrela morre, ela chama supernova e não supervelha? Opa! Porque se você estiver observando... Não, é uma explicação simples. Se você estiver observando uma galáxia distante, você nem sabe que a estrela está lá. De repente, aparece um brilho gigantesco naquela estrela lá. E aí você fala, pô, mas aquela estrela é nova, né? E, eventualmente, existe o fenômeno da nova e o da supernova, que depende do tamanho da explosão, vai, gente. Mas, então, a supernova é uma estrela nova porque ela foi descoberta assim, né? Ela está lá há bastante tempo. E não quer dizer que ela é muito velha, viu? As grandes estrelas têm vidas mais curtas. E é por isso que ela chama supernova. Entendi. Boa explicação, Edu. Que bacana, cara. Não fazia ideia. Bacanérrimo. Supernova e supervelha. Oi, Carmen. Oi, Eduardo, boa tarde, hein? Parabéns pela tua palestra, hein? Oi, Carmen. A onda que você pegou, adorei a onda que você pegou para ficar nas fronteiras da ciência. E está cruzando aí, ó. Me ouviu, não? Não, misturou com alguém que abriu o microfone ao mesmo momento. Estava te parabenizando pela onda que você pegou nesse surf seu nas fronteiras da ciência. Adorei, parabéns. Bom, você tem uma ideia de que onde é que foi que eu peguei uma parte dessa onda, né? Foi justamente na sua palestra. Agora eu não lembro se foi a primeira ou foi a segunda. Não foi aquela da introdução, acho que foi a primeira. Foi olhar para dentro de você mesmo, tá vendo? Encontrou um monte de coisa. Essa mesmo, aquela que você faz um monte de perguntas. Pois é. Você parabéns, Eduardo. Parabéns. Obrigado. Deixa eu aproveitar que estou com a palavra. Parabéns também, Helder, por mais um ano de vida do Queiroz e parabéns a todos que estão presentes hoje aqui por participarem dessa grande família. Ô, Carlão, maravilha, meu querido. Assim, muito, muito obrigado por ter você aqui. Muito obrigado por ter cada um aqui de vocês. Que delícia, assim, que é sempre uma dádiva, assim. O Carlos é nosso professor também, né, aqui do Queiroz, professor de astrofísica, né? Que nos ajuda a olhar a estrela mais distante, né, Carlão? Carlos São Brandão, muito, muito querido aqui pela equipe, pelo grupo, por todos nós, por mim, pelo Edu, né, Edu? Grande parceiro aí, Carlão. Quando chegar a hora, isso vale para todo mundo. Procurem sempre a estrela mais distante. Maravilha. Tá bom. Eduardo, uma pergunta. Estava falando sua neta perguntou se existe outro universo. Tem uma ideia, mas vale. Você no começo falou que existe tanta matéria do nosso universo, a expansão numa velocidade, mas que a velocidade é menor porque existe uma tal de matéria escura no meio que nós não conseguimos detectar ou visualizar. E é uma matéria, pelo jeito, de um grande volume, de uma grande massa. Não seria possível existir um universo escuro junto com o nosso universo? Seriam os universos paralelos da matéria normal e da matéria escura? Sem preconceito de cor. Luiz Antônio, eu vou responder de uma maneira muito simples. Ela é chamada de matéria escura pelo fato de que você não consegue detectar ela nem com radiação de luz visível, nem de infravermelho e nem de ultravioleta. Você não detecta nada. Então, não existe ninguém que seja capaz de responder nenhuma pergunta a respeito da matéria escura. Ela foi formulada como uma ideia que é o seguinte: deve existir pelo menos X de matéria escura
para conseguir bater com as contas que nós estamos fazendo aqui na Terra agora, para conseguir explicar a velocidade atual de expansão do universo. Pode ser que seja sempre uma questão de evolução do modelo matemático e físico da coisa, mas, na verdade, ninguém sabe. Essa é a discussão do momento. Tchau, vô, eu vou indo, tá? Tchau! Tchau, linda! Tchau, Ali! Tchau, linda! Tchau, Carolina. Edu! Parabéns. Edu! A Miriam. Oi, Miriam. Obrigado. Oi, Zé Carlos, Miriam. Campeão! Legal, Helder. Eu acho que estamos encerrados. Acho que agora a palavra é sua, né? Oba! Ô, queridão, assim, eu queria pedir uma salva de palmas, então, para o nosso querido Eduardo. Muito obrigado, Edu. Obrigado em nome... Obrigado, gente. Eu adorei participar, foi muito legal mesmo. Eu estava um pouco aflito por causa do tempo, que eu queria ficar menos de 50 minutos, porque depois de 40 o cara começa a ficar cansado, olhar para o lado e coçar as costas e tal. As costas. Nas costas também, né? Não é bem as costas. Gente, tá bom, eu sou obrigado a usar certos eufemismos aqui. Então, ficou em 40 minutos, eu acho que foi bem legal. Obrigado, Helder. A palavra é sua. Obrigado, mestre. Muito obrigado, queridão. Salva de palmas, assim, que riqueza de conversa, assim, que papo que nos leva realmente, como diz o Carlão, a olhar a nossa estrela mais distante. Obrigado mesmo, meu querido. Obrigado em meu nome, obrigado em nome de todos os estudantes aqui do Cairós, obrigado em nome de todos os participantes aqui. Foi uma delícia de conversa, queridão. E a gente está aí, então, agora, 3 horas vai começar a palestra da Gislaine Maura, já está aqui com a gente, né, Gia? Tem um papo também bem gostoso sobre os sabotadores. Depois, na sequência, temos a palestra da Maria Helena Batistella, a Leninha, que o pessoal conhece como Leninha, nossa querida Leninha, vai falar sobre o remédio, o veneno e o remédio de cada signo. Está bem interessante, o trabalho da Gi está muito bacana e também já tive a oportunidade de ter uma pequena amostra hoje de manhã, que a gente fez um teste, e falei, não, quero surpresa, né, Gi? Vamos me surpreender, tipo, deixa, né? Assim, quero ver depois, assim, junto e aprender junto, assim, um dia ainda que a gente tem muitos aprendizados pela frente, muitas conversas boas, né? Tá impecável, né, Olivia? A palestra de Manos. Exato. O Iracema chegou aí agora também, vendo aqui os amigos queridos, Miriam, Rose, Neide, todo mundo, assim, todo mundo, a Lauriane, Ângela, muito, muito bem-vindos. Silvia, Líria, Marília, Gil, Magali, enfim. Vou esquecer de citar alguém aqui, me perdoe, mas tem muita gente boa aqui junto. Olha lá, Edu, muito, muito obrigado. E aí estamos abertos a, assim, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa para o Edu, aproveitar esse espaço, estamos aí abertos. Se alguém que assistiu a palestra de apresentação do Cairós, quiser conversar alguma coisa, falar alguma coisa, também o espaço está aí aberto, senão a gente daria um pequeno intervalo até as 15 horas, né, para o pessoal esticar as pernas, tá bom? Quem quiser, assim, fique à vontade, dar aquele pequeno intervalo, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma colocação. 15 horas eu espero todos vocês. Se quiserem deixar até conectados, podem ficar conectados, tá? Como acharem melhor. Se quiserem sair, voltar e conectar depois, às 15 horas, também, assim, enfim, façam o que vocês acharem melhor, tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, Edu! Um beijo, meu querido, um abraço apertado. Fica aí com a gente, se quiser. Parece da Gi tá maneiraça. Parabéns, Edu. Foi, Olivia.
pessoal quiser falar, falar assim o nome, porque aí ele identifica, né? Obrigado, Olívia. Olívia, tio Edu, parabéns, viu? Quando fica gravado? Eu vou ver depois a gravação, que eu não pude ver. Irá ser uma boa pergunta, minha querida. Então, vamos até fechar essa gravação.